É motivo de alegria estarmos recebendo o nosso irmão Mário, com a esposa, amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. A Náfita, eu não vi o tio dela chegando, né, irmã Josi? Amém? Então, eu convido a igreja a se colocar de pé nessa noite. Nós já louvamos o Senhor. E eu creio que o Espírito Santo de Deus já começou a falar nos nossos corações através dos louvores. E a palavra dele, ela vem para nos transformar, para nos libertar e para nos salvar. Feche seus olhos, coloca a mão sobre o teu coração nesta noite. É o primeiro culto do ano que nós estamos fazendo aqui na igreja. E nesta noite o Senhor ele marcou esse encontro conosco nesta noite. E nós temos o privilégio de apresentar diante de Deus os nossos propósitos desse ano. O que você quer que o Senhor faça ao teu favor a este ano? Fala com o Espírito Santo de Deus que está aqui. Porque Ele conhece o nosso deitar, Ele conhece o nosso levantar. E Ele conhece o desejo do coração de cada um dos irmãos aqui. Que nesse ano de 2023 venha ser diferente. A nossa história venha ser uma história marcada com a presença e com a glória de Deus nesse ano de 2023. Soberano Deus e eterno Pai. Papai querido, nesta noite eu apresento diante de Ti o clamor da Tua igreja. Eu apresento diante de Ti os propósitos de cada um dos irmãos aqui nesta noite. Papai querido, que nesta hora o Senhor comece a sondar os corações e os pensamentos. Papai querido, que nesta hora o Senhor venha ligar diante do Teu altar cada petição, cada clamor e cada propósito diante de Ti nesta noite. E que o Senhor venha enviar o Teu exército de anjos para trabalhar ao favor de cada vida nesta noite. Papai querido, eis aqui, ó Pai, o melhor do culto que é a Tua palavra. Papai querido, que a palavra que vai ser ministrada venha achar guarida em cada coração nesta noite, trazendo vida, ressuscitando sonhos, trazendo esperança nesta noite, restaurando, ó Pai, feridas da alma nesta noite, a cura do Senhor através da Tua palavra. Papai querido, abra o nosso entendimento espiritual, abra os nossos olhos e os nossos ouvidos nesta noite, e eu apresento o Teu servo que irá ministrar a Tua palavra, que ele venha esvaziar dele mesmo, mas que a Tua presença venha ser notória através da vida dele. Usa o Teu instrumento, Senhor, da forma que o Senhor quer, para falar conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, é com muita alegria, sempre muita alegria, a gente se reunir para ouvir a palavra, aprender um pouco mais daquilo que Deus quer e tem para nós no mundo espiritual, a qual só enxerga aqueles que têm fé no coração. E é através dessa palavra que a gente aprende. Abram vossas Bíblias no livro de Esther, capítulo 6, do versículo 1 ao 14. Esther. Antes de Jó. Esther, capítulo 6, versículo 1 ao 14.
Esther 6. Amém? A palavra de Deus fala assim: naquela noite o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido que registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio. Faça-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam o manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que faz o homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que faz o homem que o rei tem prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zares, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida você ficará arruinado. E enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e as pressas levaram Amã para o banquete que Esther havia preparado. Podeis assentar, irmãos. A vida das pessoas que andam com Deus estão sempre mudando, porque a partir do momento que você começa essa caminhada, Deus começa a direcionar a sua vida. Às vezes achamos que não está acontecendo nada conosco, porque nós aprendemos a correr da nossa maneira, e quando nós começamos a caminhar com Deus, é na maneira de Deus, é o tempo dele. Quando você aprende a esperar, significa que está começando a crescer uma fé dentro do seu coração, porque você está acreditando na palavra do Senhor. Essa é uma história que você vai encontrar não apenas na palavra de Deus, na Bíblia, mas você vai encontrar nas crônicas dos persas. Um povo judeu que havia sido liberto depois de 70 anos de um cativeiro, a qual eles ficaram porque não quiseram mais andar com Deus. Abandonaram aquilo que Deus tinha para eles. Porque Deus nunca obriga você a fazer nada. Mas a partir do momento que você começa a andar nessa caminhada, Ele começa a falar: a porta é estreita, vai ter dificuldades, mas no meio de tudo isso eu vou andar com vocês e vou proteger vocês. O rei Xerxes era rei dos persas e comandava a Ásia e comandava um pedaço da África. 180 províncias ele tomava conta, era um rei muito poderoso. Ele faz um banquete de 180 dias. Depois daquele banquete, ele faz um banquete separado para o povo dele, para as pessoas que o ajudavam, seus governantes. Naquele momento ele manda chamar a sua rainha, e naquele momento a rainha diz que não ia aonde ele estava.
ele pergunta para os seus cooperadores o que deveria fazer. Eles falam para ele assinar um decreto para nunca mais ver aquela rainha. A rainha Vaste. Depois que ele sara aquela ressaca, daquela cachaçada que ele estava bebendo, ele se arrepende. Mas os persas tinham uma coisa diferente dos outros povos. Quando eles assinavam um decreto, mesmo querendo, eles não podiam voltar atrás mais. Porque a palavra deles vale muito. Ele pede um dos seus oficiais, fala para ele procurar novas mulheres. E sai a todas as províncias procurando, escolhendo, para que ele pudesse ver e para que ele pudesse ficar com elas. Nesse momento começa a história de Esther. Uma judia daquele povo que tinha sido liberto do cativeiro, que estava tendo uma nova oportunidade de caminhar com Deus, que ia passar por dificuldades. Mardoqueu era seu tio, seus pais já haviam falecidos e era ele quem tomava conta de Esther. Eles a levam, ela não teve escolha, porque quando o rei manda chamar, tem que ir de qualquer maneira, você não tem escolha, você não pode dizer que não vai, simplesmente você tem que ir. Quando tentaram maquiá-la para que se apresentasse ao rei, ela disse: eu vou do jeito que eu estou, não precisa me maquiar. E talvez aquele momento e aquela atitude diferente das outras tenha chamado a atenção. E ela tem uma nova oportunidade. E o rei se agrada dela. Desse momento da sua rainha Vastes não poder mais falar com o rei Xerxes, até esse encontro com Esther demoram-se 4 anos. Um tempo. Porque o tempo para Deus não existe. O tempo é só um momento para que nós possamos fazer com que a fé cresça no nosso coração e aprendemos a confiar. Eu fico me perguntando, mas por que Deus coloca Esther nessa história? E se ela não tivesse aparecido, o que ia acontecer na vida de Mardoqueu? Porque o rei Xerxes levanta a mão como um dos seus governadores, e a mão todo cheio de orgulho, todo cheio de tudo que o homem é quando não conhece a Deus. Porque quando nós começamos a andar com Deus, Deus vai quebrantando nosso coração, nos transformando, diminuindo, porque você tem que ser pequeno para que você seja crescido nas mãos do Senhor. A partir desse momento, Amã fala para que Mardoqueu se debruce. Todas as pessoas, quando Amã passava, tinha que se ajoelhar diante dele. Mardoqueu não quis. Só se dobrava ao Deus vivo, sabia da sua história, sabia do povo que tinha sido liberto lá do Egito. Ele fazia parte desse povo e que estava sendo liberto do cativeiro, porque tiveram no cativeiro porque não obedeciam a palavra do Senhor, mas mesmo assim continuava sendo povo de Deus. Nós também somos esse povo de Deus, porque saímos da nossa zona de conforto para vir aqui aprender um pouco mais da palavra, crescimento espiritual. Aquele que nasce da carne é carne, agora você tem que nascer do Espírito, para que aconteça na sua vida. Há uma caminhada determinada por Deus, só basta você acreditar e continuar crescendo. Quando Mardoqueu não se debruça a Amã, é que você vai entender a história, porque Deus coloca Esther como sendo uma rainha, porque ela se torna rainha, se torna uma esposa de Xerxes, o rei mais poderoso daquela época. Só que Mardoqueu fala para ela, para que ela não contasse que era judia, não contasse que fazia parte desse povo, não naquele momento. E Deus muda a situação de cada um de nós, basta que a gente tenha fé. Vamos navegar na palavra de Deus. Em Juízes 16, a palavra de Deus fala assim, Juízes 16, depois de Josué, Juízes 16. Todo mundo conhece a história de Sansão e Dalila, já teve filmes. Mas existe algo espiritual que, para você entender, você tem que estar com o povo de Deus, no entendimento. Juízes 16, 25, a palavra de Deus fala assim: com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir.
E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo, todos os líderes dos filisteus estavam presentes. E no alto da galeria havia cerca de 3.000 homens, mulheres, vendo Sansão, que os divertia. Aquele mesmo Sansão que matou mais de 1.000 homens apenas com a cabeça, com a mandíbula de um jumento. Aquele Sansão que foi a promessa à sua mãe, que era estéril. Porque o povo, depois de 40 anos, o povo parou de andar com Deus. É assim que Deus começa a puxar o povo de volta, na dificuldade, na perseguição, porque é nesses momentos que nós abrimos o coração para nós falarmos com Deus. Quando as coisas estão boas nas nossas vidas, nós colocamos Deus lá no último degrau. Mas quando a coisa está em dificuldade, quando alguém está doente, quando alguém está passando mal, você eleva Deus a primeiro lugar na sua vida, pode ter certeza disso. Esse povo que tinha andado 40 anos no deserto, que Deus tinha entregado a terra prometida, que tinha jurado para Abraão, que tinha cumprido a promessa deles, quando vem a próxima geração, esquece de Deus, porque estava tudo muito bonito, muito tranquilo. E aí Deus vai lá e aperta a coisa, para que a gente olhe para Ele, para que a gente saiba que sem Ele nós não somos ninguém, não somos nada, precisamos dEle para todas as coisas nas nossas vidas. E aparece Sansão para libertar esse povo de novo das mãos dos filisteus. Um milagre. Sansão sabia a força que tinha, mas Sansão sempre fazendo de maneira errada as coisas que Deus queria, ele fazia de outro jeito. Casou, ficou com mulheres que não era para ficar, de outras nacionalidades. Foi traído por Dalila, quando entregou o seu segredo, que a sua força estava nos seus cabelos, confiou nela. E a palavra de Deus fala: maldito o homem que confia no homem e não confia em Deus. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, e Ele te protege de todas as ciladas, de tudo. Era o que estava acontecendo lá atrás na vida de Mardoqueu. Deus já estava preparando todo um cenário, porque sabia que lá na frente todo aquele povo ia precisar de um milagre. Então, quando nós achamos que Deus não está vendo o que nós estamos procurando, não está vendo não está ouvindo as nossas orações, Deus já está agindo bem antes de nós estarmos orando. Porque Ele sabe todas as coisas, Ele conhece o nosso coração e Ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe que nós somos um povo que estamos aqui reunidos única e exclusivamente para aprender com a palavra de Deus. Nós não estamos pedindo nada em troca, e nem vocês. Vocês vieram aqui louvando a Deus e agradecendo por tudo que Deus já faz nas nossas vidas, e Deus se alegra disso, porque sabe que vocês estão tendo um compromisso verdadeiro e real com Deus. Ele sabe que vocês saem da zona de conforto para vir aqui ouvir a palavra, e se alegra disso, porque ninguém obrigou vocês a fazerem isso. Vocês estão vindo aqui porque o coração de vocês está querendo encher do Espírito Santo de Deus. Aqui nessa cena, Sansão sendo humilhado, aquele mesmo que matou mais de 1.000 filisteus, que botou o povo para correr, que tinha uma força descomunal, e não era porque era musculoso. É aí que é as coisas de Deus. Ele era fraco, mas tinha uma força maior do que todas as forças, porque era vinda de Deus. E Sansão precisou de perder a visão humana para enxergar e saber que ele dependia de Deus. Nesse momento, Sansão faz uma oração verdadeira para Deus devolver a força que ele tinha, e não soube aproveitar naquele momento que ele poderia ter brigado contra todo aquele povo e cuidado do seu povo. Ter brigado com os filisteus e cuidado do seu povo, porque esse era o único propósito daquela força que vinha de Deus. Ele aprendeu, e nunca é tarde para a gente aprender. E não foi tarde para Sansão. Porque quando ele faz a oração, naquele momento que todos estavam zombando de um homem de Deus que caiu porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, lembra disso?
Quando nós nos levantamos depois de uma queda, nós nos tornamos mais fortes, nós não vamos entrar mais naquele buraco, nós não vamos cair mais naquela cilada do inimigo, porque agora nós temos o conhecimento da palavra e Deus fala no nosso coração, novas oportunidades, novos crescimentos, vocês estão se tornando cada vez mais fortes na palavra do Senhor. Acontece na vida de Sansão, e bastou que colocasse ele perto de 2 colunas, e a oração de Sansão, e Deus opera na vida dele pela última vez. Naquele momento ele matou mais filisteus do que toda a sua vida e toda a sua caminhada. Ele caminhou 40 anos. Mostrando que quando nós somos chamados para fazer a obra de Deus, nós temos que continuar de pé, firmes. Não importando com as dificuldades, com as chuvas, com os frios que virão, com as tempestades, porque vai continuar a haver tempestade, mas agora você tem Deus para cuidar de você. É só colocá-lo no barco. Em Atos 12, a palavra de Deus fala assim, Atos 12, Atos dos Apóstolos 12, a palavra de Deus fala assim: nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Se vocês notarem, quando Mardoqueu fala para Esther que Amã havia feito uma cilada para matar todo o povo judeu, e o rei Xerxes tinha assinado o decreto, e quando assina não tem como voltar mais atrás. E fala para ela que ela também é judia, que se todos perecessem, ela também ia perecer, e ela fala para todos orarem durante 3 dias, o poder da oração. Nessa situação, Pedro está preso com 4 quartetos de soldados. Cada hora que se trocava soldados, entrava 4, saía 4. Tiago já tinha sido morto à espada, não havia mais condições. Aos olhos humanos, Pedro estava condenado, mas aos olhos de Deus, Pedro estava sob as suas mãos, sendo guardado naquele lugar. A festa dos pães asmos durava 7 dias, Pedro ia ficar 7 dias naquela angústia ali dentro, mas a palavra de Deus fala que Pedro estava dormindo, então ele não estava angustiado, porque Pedro tinha intimidade com Deus. Um dia Pedro andou sobre as águas, junto com o Senhor Jesus. Ele viu os milagres que Jesus fez, também cometeu erros, caiu quando falou para Jesus que nunca ia negar, e negou ele por 3 vezes. A igreja continua orando, passa-se o primeiro dia, primeira noite, Pedro continua naquele mesmo lugar, provavelmente orando também, porque é assim que o povo de Deus vence batalhas, é na oração. O povo de Deus vence batalhas, porque Deus vence por nós. Passa-se 2 dias, Pedro continua naquela mesma situação, preso, amarrado pelos pés e as mãos. 4 soldados, 2 lá dentro, 2 lá fora. E a vida dele começa a se funilar. Talvez até o povo que estava orando já não estava mais acreditando no milagre. Mas lembra que Deus faz o milagre no último instante para ver se você tem fé de verdade. É no último momento, você tem que ir até o final. A caminhada com Deus é até no final, você não pode desistir. No meio do caminho, por qualquer dificuldade que vir, Pedro não desistiu. Esther, Mardoqueu também não desistiu, porque sabia que existia um Deus maior que todas as coisas, Criador dos céus e da terra, está do nosso lado. 4 dias passa, Pedro continua na mesma situação, a igreja orando, talvez com menos fé, mas continuava orando incessantemente, olhando para Tiago, talvez pensando, Pedro vai passar por essa mesma situação, porque Tiago foi morto, mas nós servimos um Deus maior que todas as coisas. Passam-se 5 dias, e Pedro continua lá, acreditando que se estava naquele lugar, foi Deus que colocou. Porque assim como nós vamos aprendendo que intimidade você só consegue alcançar com Deus na caminhada.
Você não consegue intimidade com Deus quando você não caminha junto. Você tem que caminhar junto com o povo de Deus, e Deus vai começar a operar na sua vida, e você começa a entender o verdadeiro sentido. Herodes falou que esse Pedro não vai escapar, porque uma vez foi preso lá atrás e escapou, mas aqui não, tem 2 soldados lá dentro e 2 lá fora, e eu vou trocando, e ele vai ficar até o último dia, até o 7º dia, e a igreja orando e Pedro lá, e o milagre acontece no último dia, quando todas as pessoas achavam que já não tinha mais maneira dele escapar daquele lugar. Ele bate na porta daquela igreja que estava orando. A palavra de Deus fala que uma menina vai e volta correndo dizendo: Pedro, aquele que nós estamos orando, está lá fora. Não está, ele está preso, está lá fora. O milagre aconteceu porque nós ficamos orando até o último momento. O milagre aconteceu porque Pedro continuou firme até o 7º dia, quando o anjo apareceu por dentro, a luz brilhou e as correntes se quebraram. Porque quem anda com Deus nunca está preso. Quem anda com Deus anda na liberdade. A palavra de Deus fala em Números 22, vamos continuar navegando, Números 22, Atos, Juízes, Números 22. Às vezes nós achamos que nada está acontecendo na nossa vida, porque Deus tem a maneira de trabalhar. E geralmente não é da maneira que a gente quer. Nós aprendemos a querer as coisas para ontem. E Deus fala para você que existe um tempo certo, determinado, para que a árvore cresça e dê o fruto. E para o fruto ser doce, vai ser no tempo certo de Deus. A partir daquele momento, Mardoqueu, Esther e todo aquele povo começa a orar. Amã, achando que já tinha vencido, que o rei já tinha assinado um decreto. E o que é mais interessante de tudo, assim como Deus guia nos sonhos, como foi na vida de José, como foi na vida de Daniel, acontece também na vida desse rei Xerxes. E ele vai deitar e ele não consegue dormir, perde o sono e começa ali e pergunta: o que foi que aconteceu? Pega para mim lá as crônicas e leia. E eles começam a ler e vão falando de Mardoqueu, porque Mardoqueu quem tinha descoberto, ouvindo os seus soldados tramando contra o próprio rei para matá-lo. E aí ele fala para Esther, e Esther fala para o rei vai ver tudo e vê que é verdade. E naquele momento ele prende, manda matar esses que estavam tentando matar a sua vida. Mas ele esquece de Mardoqueu. Ele esqueceu de Mardoqueu, mas Deus não. Deus nunca esquece daquilo que vocês falam com ele. Deus nunca esquece daquilo que nós precisamos para continuar sendo espiritual. Mas Ele quer que nós aprendamos a confiar de verdade. Para você confiar de verdade em Deus, você vai ter que passar por momentos de dificuldade e continuar avançando, como aquele povo, 40 anos caminhando num deserto. E quando esse povo já está para entrar na terra prometida, veja o que acontece. Em Números 22, 9, a palavra de Deus fala assim: Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: um povo que saiu do Egito sobre a face da terra, veio agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles, você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Sabe quem é esse povo abençoado? Somos nós. A partir do momento que você sai da sua zona de conforto e vem ouvir a palavra, você se torna abençoado, porque a palavra é bênção para aqueles que creem e maldição para aqueles que não creem. A partir desse momento aqui, Balaque, o povo sai 40 anos no deserto, todos os outros reinos já sabiam, se não tiver Deus na vida desse povo, não tem como esse povo andar 40 anos, não tem água, não tem comida, não tem como plantar, mas tem maná que cai do céu, tem água que sai da rocha, porque é no deserto que você vê milagres de Deus.
Você vai ver milagre de Deus é na caminhada. Às vezes você já não está nem esperando mais que o milagre aconteça. Assim como na vida de Zacarias, que era pai de João Batista. Zacarias tinha orado para que tivesse um filho. Ele já estava velho, ele já não estava nem lembrando das orações que ele estava pedindo para Deus. Um dia ele entra no templo, aparece um anjo e fala: Deus ouviu a sua oração e falou que você vai ter um filho com a sua esposa, velho, e o nome vai ser João Batista. Está vendo? Isso mostra para a gente nunca desistir, continuar caminhando. Às vezes você acha que não está acontecendo nada na sua vida, e Deus está te protegendo de maldição, de tudo quanto é lugar que vem, e você nem sabe. Nem sabe. O povo estava parado na beira do caminho aqui, e Baraque manda chamar Balaão para amaldiçoar esse povo. Eles não estavam nem sabendo o que estava acontecendo, uma batalha espiritual naquele momento. Balaão tinha um conhecimento de Deus e ora primeiro, fala: não, eu vou orar para Deus para saber o que ele tem para falar. E o Senhor fala: não amaldiçoa o povo que eu abençoei. Mas o inimigo é esperto, é inteligente e sabe aquilo que pode corromper o seu coração, e volta de novo, porque o diabo nunca vai desistir. Nunca vai desistir. Mas Deus nunca desiste também, lembra disso. E se você estiver do lado de Deus, nada vai acontecer na sua vida. E Balaque manda pessoas mais fortes, com maior poder aquisitivo, e oferece muito mais dinheiro para Balaão, e Balaão muda a conversa. E Deus permite que ele vá. E a palavra de Deus fala que no meio da caminhada, a jumenta de Balaão começa a pular de um lado para o outro, e pular de um lado para o outro, e ele começa a bater nela, e quando ele bate nela na terceira vez, ela fala: por que você está me batendo? Onde já se viu uma jumenta falar com uma pessoa? Meu filho, Deus sabe todas as coisas. E aí ele fala: por que você está falando assim comigo? Ela falou: você por acaso já viu eu alguma vez desviar daqui e dali? Aí aparece um anjo com a espada na mão, tentando matar Balaão, porque sabia que no coração de Balaão ele estava indo para amaldiçoar o povo. Deus já sabia, Deus sabe o que está no seu coração, Ele sabe tudo. Por isso que às vezes Ele coloca situações para que vá trabalhando a gente, e vai colocando o Espírito de Deus, vai fortalecendo o nosso coração espiritual. A partir daquele momento, Balaão vai até Balaque, e por 3 vezes Balaque faz um altar e manda ele amaldiçoar, e ele abençoa. A primeira, na segunda e na terceira vez. E o povo que estava ali não estava nem sabendo o que estava acontecendo, mostrando para mim e para vocês. Às vezes nós estamos aqui e não sabemos que está sendo travada uma batalha espiritual do lado de fora, e Deus está nos protegendo de todas as ciladas que vêm para nós. A mesma coisa acontecendo na vida de Esther e de Mardoqueu. Quando Amã acha que estava vencendo a batalha, Deus já estava lá na frente, com a vitória para entregar na mão de Mardoqueu. Porque é assim que ele faz. Se você souber esperar o tempo certo de Deus, a caminhada de Deus, você vai ter a vitória. Porque quem anda com Deus é sempre vencedor. Mas é vencedor no tempo de Deus, não é no seu tempo. Porque no tempo nosso, nós atropelamos tudo, nós atropelamos todos, nós acabamos maltratando as pessoas. E no tempo de Deus, Ele sabe direitinho o que tem que fazer. Já imaginou se você fosse Jesus naquele momento que você mais precisava, os discípulos tivessem todos, largasse você sozinho para apanhar, para ser castigado daquela maneira? Ficaríamos um pouco com raiva. Mas Jesus já sabia que tudo aquilo ia acontecer. E quando Ele ressuscita, a primeira coisa que Ele faz é reunir todo aquele povo que andou com Ele. Amor verdadeiro, amor incondicional. Em João 4, a palavra de Deus fala assim, nós já estamos terminando, João 4, do 1 ao 20. Deus está sempre mudando a nossa situação, nosso caminhar, a nossa direção. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicá, perto da terra que Jacó dera ao seu filho José.
Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido dele e receberia água viva. Disse a mulher: o senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir água viva? Engraçado, aqui quando a gente começa uma caminhada, a gente não tem o entendimento espiritual. Você só vai ter entendimento espiritual a partir do momento que você caminha. A partir do momento que você caminha. 400 anos aquele povo estava lá no Egito, na escravidão. Mas um dia aquele povo resolve clamar de verdade, falar de verdade com Deus. Às vezes nós oramos para Deus, mas oramos assim, mais ou menos. Você só vai orar para Deus de verdade quando algo estiver apertando você. Quando você precisar dele de verdade, é que você vai. Às vezes ele coloca essa dificuldade para você ser verdadeiro com ele agir na nossa vida. Porque a primeira vez que ele chega na samaritana e fala: se você soubesse quem sou eu, lhe pediria água viva para mim. Ela falou: você não tem nem nada para tirar a água daqui. Ela não estava olhando com olhos espirituais. A mesma coisa acontece no começo da caminhada. Se você não tem olhos espirituais, você não vai entender direito, mas aí você vai voltando e a palavra vai tocando, você vai voltando e você vai vendo a mudança, vai vendo a transformação, e aí Deus fala no seu coração e você consegue entender que é o próprio Deus que está falando através dessa palavra. Ela vai entender lá na frente. Ela fala assim: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, porque eu não tenho mais sede, nem preciso voltar aqui. Para eu não ter mais sede, nem precisar voltar aqui. Quer dizer, ela estava querendo beber água, mas para matar a sede humana, sede da mulher, não a sede espiritual. E aí Jesus manda ela chamar o marido. Ela fala que não tinha marido. Jesus começa a mostrar a palavra, o poder da palavra. Você falou certamente dizendo que não tem marido. O fato é que você teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Aí ela olhou com os olhos. O Senhor conseguiu abrir visão espiritual, porque falou: epa, peraí, que agora é o próprio Deus que está falando comigo, hein? O Senhor é profeta. Ela passou a enxergar tudo aquilo que Jesus tinha falado de maneira diferente. É por isso que a palavra de Deus é importante. Porque quando você começa a alimentar, você começa a entender de verdade aquilo que Deus tem. E Ele sempre tem o melhor para cada um de nós. Quando o rei começa lá, o rei Xerxes começa a ler as crônicas, o que acontece? O que vocês deram para Mardoqueu? Nada. Aí ele chama Amã, que já tinha preparado uma corda para enforcar o Mardoqueu, e faz a mesma pergunta para ele. Ele acha que é para ele, e dá de tudo que é melhor para o seu próprio inimigo, mostrando tanto que Deus é maravilhoso. Porque quando Ele está com você, Ele muda a situação. Aquela situação a qual aos olhos humanos você nunca conseguiria sair, aos olhos de Deus você já saiu. Aos olhos de Deus você já venceu, porque quem anda com Deus é vencedor. E o Senhor Jesus nesse momento pega a mulher mais pecadora daquela cidade. Por que Ele não escolheu uma pessoa mais íntegra, mais justa? Porque é assim que Deus faz. Ele confunde aqueles que acham que são, mostrando aqueles que não são, através da palavra, e crescendo eles. E através dessa palavra o Senhor, assim como Ele fez na vida de Mardoqueu e de Esther, também mudou a vida dela, mudou o cenário. E para terminar, lá em Esther 8:1, a palavra de Deus fala assim, Esther 8:1, Esther 8:1, naquele mesmo dia o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Amã. Amã já tinha sido enforcado na própria forca que ele tinha feito para Mardoqueu, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther lhe dissera que ele era seu parente.
O rei tirou seu anel selo que havia dado a Amã e o deu a Mardoqueu. E Ester o nomeou administrador dos bens de Amã. Mas Ester tornou a implorar ao rei, chorando aos pés, que revogasse o plano maligno de Amã, o agagita contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Ester, e ela se levantou diante dele e disse: se for do agrado do rei, se posso contar como seu favor e se considerar justo, que se escreva uma ordem revogando as cartas que Amã, filho de Agade, Amedata, escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Olha que coisa maravilhosa. O rei tinha dado a palavra, tinha assinado um decreto. E o rei persa, os persas, quando assinam um decreto, eles nem querendo podem voltar. Quando ele assinou o decreto com a sua esposa Vasti, nunca mais ela poderia vê-lo, nunca mais ela o viu. Ele colocou a Ester no seu lugar. Quando Amã engana o rei, fazendo ele assinar um decreto para que todos os judeus fossem mortos, ele não podia fazer mais nada. Ele não podia revogar aquele decreto, mas ele podia fazer outro decreto. E ele fez um outro decreto dizendo assim, que todos os judeus que fossem atacados poderiam lutar pela sua liberdade, e todas as pessoas que perdessem quando atacassem os judeus iam perder os seus bens. E todo o povo ficou com medo de judeus e de Mardoqueu, porque Deus estava com esse povo. A mesma coisa acontece no começo de tudo, quando Deus falou para Adão e Eva: não pode comer do fruto proibido, porque no dia que você comer, certamente morrerá. A partir daquele momento, a morte entra na vida do homem. Não importa o que ele faça, ele vai viver e vai morrer. Mas lá na frente, o Senhor traz o seu Filho Jesus para morrer na cruz e pagar os nossos pecados. Agora você também tem mais uma oportunidade. Porque quando você olha para Jesus, é perdoado os seus pecados, você tem o direito de entrar na vida eterna de Deus. Porque esse é o verdadeiro sentido da pregação do Evangelho. Salvação. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Por isso eu agradeço ricamente esta oportunidade. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos fortalecendo e transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém? Amém? Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé nessa noite. Vamos estar orando pelos pedidos de orações em nome de Jesus. Vamos estar orando pela vida da Emily, Gabriele, Milena, João Manuel, Jéssica, Enzo Gabriel, Paulo e família, Giovana e família, Bruno, Fabrício, Aglícia, Fábio e família, Laura, Alexandra, esposo, cunhado e sogra, Antônio João da Silva, Suelen, Lindomar, Michele, Tayane, Edileuza, Joel, Caio e Scarlett, Neidmar, Arlos e Amanda, Walter, Tiago, Cristiane, Jaqueline, Geraldo Moura e Ana Francisca, Felipe, Bruna e Ana Luísa, Leonildo, Simone, Patrícia, Lucas, Diógenes, Emanuele, Paulo, Andréia, Vera, Sinésio, Élica, Kaique, Jaqueline, Valdeci família, Augusto, Valdete, Anderson, Benedito e família, Frederico e família, Fabiana, Vera, Wellington, Luciane, Elisiane, Ana Paula, Alice e Aline, Nathalie, Vicente Valdícia, Ailton e Nazaré, Jamile, Antônio e Terezinha, Zé Maria, Genésio e Clarice, Anielen, Amanda, Elisângela e Catarina, Vorico e Mirna, André, Denise, Miguel, Rafael e Felipe, Dalva e Paulo Divino. Amém? Levanta sua mão para o alto. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nesta noite
nós levantamos a nossa mão para o alto, de onde vem o nosso socorro, e unimos a nossa fé e apresentamos, ó Pai, cada nome que foi citado diante do teu altar. Que o Senhor venha alcançar essas vidas nesta noite com a tua misericórdia e com a tua graça nesta noite, ó Pai, trazendo a cura, trazendo a libertação, a transformação, trazendo o refrigério. Papai querido, e que a tua misericórdia, Senhor, venha trazer nesta noite anjos ministradores da tua palavra, para alcançar cada um deles, ó Pai, dando a oportunidade de arrependimento nesta noite. Papai querido, nós te louvamos pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui conosco, dos visitantes. Te louvamos pela vida dos irmãos que não puderam vir, mas que o Senhor venha alcançá-los nesta noite da mesma forma. E apresentamos também diante do teu altar os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Apresentamos cada um que ouviu a tua palavra nesta noite. Que o Senhor venha visitá-los, ó Pai, com as bênçãos sem medidas do Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos por este momento na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.